Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente sobre formas de pesquisa, né? Então, um pouquinho que eu comentei na última aula. Vamos lá, o grande objetivo aqui é a gente entender mais as necessidades dos clientes. Eu vou reforçar isso. Pensa que a gente fez uma chuva de ideias, escolheu uma ideia que a gente quer aprofundar, a gente tem uma tese e agora a gente quer ir a fundo com alguns clientes para entender isso realmente que eu estou pensando faz sentido? Essa é a parte da história que a gente está aqui de montar nossa empresa. Antes disso, é super importante a gente falar de alguns princípios que tem toda vez que você vai fazer uma entrevista, tá? O que a gente está fazendo aqui? A gente está focando na necessidade ainda. A gente não quer definir exatamente qual que é a solução, mas a gente quer entender exatamente qual que é o problema que esse cliente está passando. Então, o primeiro ponto, foca na necessidade e não na solução. Você quer descobrir qual que é o problema dele, não como você vai resolver isso. Segundo ponto, a gente está aqui para aprender quando a gente faz uma pesquisa. Então a gente tem que, se você estiver fazendo uma pesquisa, conversando com uma pessoa, e você estiver falando mais do que ela, isso é um problema, é uma tensão. O que você quer é aprender sobre a perspectiva dela, sobre o que ela acha sobre aquele problema, sobre aquela necessidade. E mais importante de tudo aqui é você não deve vender. Imagina que a pessoa ali, e eu ouvi isso várias vezes, né? Cadu, pô, olha, essa aqui é a minha ideia de abrir um sushi delivery, o que você acha e tudo mais? E a pessoa falava, cara, eu acho essa ideia muito ruim. Ao invés de eu chegar e dizer o seguinte, cara, essa ideia é muito boa por causa de X, Y, Z, eu perguntava por que você acha essa ideia ruim. A gente está olhando a necessidade do cliente e a perspectiva dele. Não, a tua objetivo agora não é conseguir um novo cliente e vender para ele. É principalmente aprender com ele. O entrevistado também não vai saber a solução, ele entende do problema. Então não adianta você fazer perguntas do tipo, como você resolveria isso? Você tem que entender outras formas, pensar muito mais no problema, né? Então a gente vai mostrar algumas questões aqui que são importantes, formas de perguntar para o cliente para conseguir essas informações. É super importante que você valorize sempre quem fala a verdade. Então você que não está buscando alguém que diga, nossa, que ideia maravilhosa, você quer realmente alguém que diga, cara, essa ideia é muito ruim. O meu sócio, a primeira vez que eu falei isso para a ideia dele, sobre o sushi, ele disse, cara, essa ideia é muito ruim. E a gente foi trabalhando, ela foi ficando boa. Então, você quer pessoas que falem a verdade para você. Você provavelmente, nesse momento, já vai ter mais ou menos uma ideia do que você quer construir, de como você quer resolver esse problema. Mas tenta não colocar isso como uma visão de confirmação, né? Você quer pegar até falhas na sua própria ideia e você precisa disso para melhorar ela. Então, eu vou mostrar um pouquinho como é que você pode fazer isso para não cair nesse viés de tentar confirmar que a sua ideia realmente é boa, que esse problema realmente é grande. Faça sempre perguntas abertas. Perguntas abertas são aquelas que não podem ser respondidas com sim ou não. Então eu posso perguntar para você, por exemplo, você gosta de comer comida japonesa? A resposta naturalmente vai ser sim ou não. Mas se eu perguntar para você, quais são os momentos que você gosta de comer comida japonesa? A pessoa vai precisar pensar e refletir com uma resposta um pouco mais complexa. Então tente sair de perguntas onde você onde a resposta ela vai ser sim ou não. Então, se você perguntar como, por quê, de que forma, tudo isso são perguntas abertas que ajudam a ganhar mais informação do cliente. E por último, sempre pergunte por quê, né? Então, se o cliente deu pô, eu não gosto disso, por quê? Ah, eu acho que isso não vai dar certo, por quê? Eu adorei a sua ideia, por quê? Sempre tem o grande valor dessa pesquisa está no porquê, certo? Então, a gente tem três principais métodos. O primeiro que vocês devem começar realmente nessa fase do projeto são entrevistas. Eu vou passar rapidamente por pesquisa na internet e formulário, mas a gente vai falar um pouco mais sobre o ponto 2 e o 3 na aula 10. Quando a gente fala de entrevista, a gente basicamente está falando de uma entrevista pessoal, uma pessoa conversando com outra, certo? E aqui o objetivo, entender profundamente as necessidades do seu cliente. Você não está com uma expectativa ali de entender todos os seus clientes, você está com uma expectativa ali de entender aquele cliente e ver se aqueles problemas que ele tem ali você está disposto a resolver ou não. E isso vai te ajudar a definir o melhor público. Então, se você entendeu um tipo de cliente e você entende que existem outras pessoas no mundo parecidas com aquelas, isso basicamente vai se tornar sua persona, né? Que é o seu público-alvo, aquelas pessoas que você vai querer vender no primeiro momento. Então é isso que a gente está tentando fazer com a entrevista pessoal. Então, ela tem 4 passos, super simples. Primeiro, defina os entrevistados. Então, o ideal é que você selecione pelo menos 5 pessoas e pense em pessoas de diferentes grupos, né? Você está aqui testando, você não está validando, você não quer confirmar se a sua ideia está certa. Você ainda quer coletar informação.
Então fala com alguém um pouco mais velho, fala com alguém um pouco mais novo, fala com alguém casado, fala com alguém solteiro, fala com alguém desempregado. Tenta um grupo diverso e tenta sair da sua bolha, né? Então não adianta falar com o tio, com a avó, com o primo, com o irmão. Tenta pegar um cara, uma pessoa do trabalho, pode ser uma pessoa da família, pode de repente uma pessoa do seu prédio que você não tem tanta intimidade, mas você vai ali conseguir conversar com ele. Então coloca isso nesse contexto. Depois, você vai definir as perguntas. E aqui é onde eu quero gastar um pouquinho de tempo com vocês. Essas 3 perguntas aqui. Você gostaria de pedir comida japonesa barata em casa e que chegasse rápido? De 1 a 10, quanto você prefere usar a internet em vez do celular para pedir comida japonesa? E você acha que restaurantes japoneses de delivery são confiáveis? Todas essas perguntas aqui, elas são ruins, são péssimas na verdade. Porque o que elas estão fazendo? Elas estão guiando a resposta do cliente, né? Quando eu pergunto, você gostaria de pedir comida japonesa barata e que chegue rápido? Qual a chance realmente de eu agregar algum valor? A pessoa vai dizer sim, gosto. É como se você perguntasse: você gostaria de pagar menos num carro? Você gostaria de ter um serviço melhor pagando menos? Não agrega muito. Então, a gente precisa tirar essa indução de comportamento, né, de uma ideia que eu já tenho, que o meu sushi ele vai entregar mais barato e que chegasse rápido, ou de que eu quero vender pela internet, que é melhor pelo celular, e elas não estão te dando novas informações. Então, o que a gente quer construir são perguntas mais parecidas com essas aqui. Em que situação você costuma pedir comida em casa? Que tipo de comida você geralmente pede? Por quê? Qual é o seu lugar preferido para pedir? O que ele te oferece? Me conta a melhor experiência que tu já teve pedindo comida em casa. Do que você não gosta hoje? São perguntas muito abertas realmente, mas isso vai dar uma visão de como a pessoa realmente pede em casa, o que ela consome, como é que ela gosta, o que ela não gosta. E aqui você vai estar ouvindo e anotando. Então a pessoa vai dizer: cara, eu detesto quando, pô, eu ligo pro telefone do lugar que eu adoro pedir, que eu peço toda semana, mas ninguém atende, leva 20 minutos. Pô, eu detesto quando eu quero saber onde é que o motoboy tá e eu tenho que ligar e esperar 15 minutos até alguém dizer que o pedido já saiu. E ali você vai coletando um monte de problemas dizendo o seguinte: pô, isso aqui eu posso resolver de uma maneira mais interessante do que é feito hoje. Basicamente, você deve ouvir mais do que falar, entender como a pessoa faz hoje é muito importante, que problemas que ela enfrenta hoje e até se ela tem alguma visão de como ela gostaria que fosse. E a ideia não é ser tendencioso, não é vender sua ideia. Você quer ouvir mais do que falar, não esqueçam disso. Depois, executar a entrevista. Se você tiver dúvidas de como fazer essa entrevista, se a sua pergunta é boa ou não, coloca aqui no comentário do próprio YouTube que eu vou respondendo e ajudando vocês, sem problema nenhum. No ponto 3, executar a entrevista. Então, marquem lugares onde vocês possam conversar sem interrupção, um para um ali, de uma maneira super tranquila. Fala da importância disso para você, dá um contexto. Cara, eu tô pensando em abrir uma empresa, essa é a minha ideia, mas é super importante que você fale a verdade, porque eu não quero investir meu tempo e meu dinheiro numa coisa que seja ruim. Então, quanto mais sincero tu for, mais trabalho tu vai me poupar. E é isso, começa a conversa assim. E não interrompa ou não discorde da pessoa, né? Faz ela se sentir à vontade. Então, se a pessoa falar, não gosto disso, pô, mas por que tu não gosta? Não, deixa, cara, por quê? Traz ela tá te ajudando. Seja gentil nesse sentido, tu não quer um cliente, você quer um entrevistado. Não esqueçam dessa parte, eu repeti bastante, mas é porque é muito importante. Pesquisas na internet, para que elas servem? Entender boas práticas de concorrentes no Brasil e no mundo, né? Então você, pô, com o Google, você consegue acessar qualquer restaurante, qualquer pet shop, qualquer loja online do mundo rapidamente. Então, por que não copiar quem está fazendo bem no mundo? Isso é ótimo. Entender tamanho e potencial do mercado. É para isso que servem essas pesquisas. Como falei, a gente vai ver um pouquinho mais na aula 10. E também pesquisas por formulário, né? Questionários, basicamente. Aqui, a ideia é capturar um grande número de dados, você tem mais informação, mais qualidade, mais quantidade, né? E isso é muito importante para priorizar a necessidade do cliente e para validar problemas, refinar um pouco aquilo que você coletou, tanto na pesquisa pessoal quanto na pesquisa na internet. Então, próxima aula agora, a gente já tem essas entrevistas, a gente vai começar a definir quem é a sua pessoa. Valeu, gente!